Tchau, irmãos. Estamos aqui em mais um culto nessa sexta-feira, amém? Adorando o nome do Senhor Jesus. Que você possa ir no seu lar, engrandecer o nome dele, adorar a ele, amém? Com todo o seu coração. Vamos louvar esse louvor chamado Me Leva Pra Casa, amém?
também ouve Maranata. Amém? Só por aqui, ó, Maranata. Vamos adorar, falar hoje, declarar ao Senhor Jesus que Ele é a nossa luz, a nossa salvação. Amém, igreja? Receba a nossa adoração, Rei Jesus. Nosso louvor é para ti, tu és a nossa luz. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinará. Aleluia. Tu és a minha luz, a minha salvação, e a ti me renderei. Se ao teu lado estou, seguro em tuas mãos, eu nada temerei. Tu és santo, ó Senhor. Tu és digno de louvor. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Só em ti confiarei, eu nada temerei. Em frente eu irei, pois eu sei que vivo estás. E um dia voltarás do céu pra nos buscar, pra sempre reinarás. Aleluia. Shalom, irmãos, graça e paz. Hoje, essa sexta-feira, nós vamos adorar ao Senhor, ouvindo a palavra de Deus, para que possamos obedecê-la, amém? A palavrinha que o Senhor me deu hoje está em Tiago, capítulo 2,
E o tema da mensagem é: não podemos fazer acepção de pessoas, amém? Diz assim a palavra de Deus: meus irmãos, não tenhais a fé de nosso Senhor Jesus Cristo, Senhor da glória, em acepção de pessoas. Porque se no vosso ajuntamento entrar algum homem com anel de ouro no dedo, com trajes preciosos, e entrar também algum pobre com sórdido traje, e atentardes para o que traz o traje precioso, e lhe disserdes: assenta-te tu aqui num lugar de honra, mas disserdes ao pobre: tu fica aí em pé, ou assenta-te debaixo do meu estrado. Porventura não fizeste distinção entre vós mesmo, e não fizeste juízes de maus pensamentos? Ouvi, meus amados irmãos, porventura não escolheu Deus aos pobres deste mundo para serem ricos na fé e herdeiros do reino que prometeu aos que o amam? Mas vós desonrastes o pobre. Porventura não vos oprimem os ricos e não vos arrastam aos tribunais? Porventura não blasfemam ele o bom nome que sobre vós foi invocado? Todavia, se cumprirdes conforme a Escritura, a lei real, amarás a teu próximo como a ti mesmo, bem fazeis. Mas, se fazeis acepção de pessoas, cometei pecados, e sois redarguidos pela lei como transgressores. Porque qualquer que guardar toda a lei, mas tropeçar em um só ponto, tornou-se culpado de todos. Amém, meus irmãos? Então a palavra de Deus aqui no livro de Tiago, em Tiago 2, nos aconselha a não fazermos acepção de pessoas. Mas no versículo 8 ela nos dá um conselho para que a gente ame ao próximo como a nós mesmos. E aí bem nós vamos estar fazendo. Então nós temos que mudar a nossa mente, nós temos que deixar aqueles ensinamentos que nós recebemos no tempo da ignorância. Isso não é admissível dentro da casa do Senhor e nem fora. Nós temos que obedecer a palavra de Deus e a gente tem que ter como exemplo o nosso Rei Jesus, que a Bíblia diz que não fazia acepção de pessoa, não faz, e que era manso e humilde de coração. Que assim sejamos nós também. Amém? Depois a palavra de Deus também, em 1 Tiago, no versículo 19, fala sobre a prática da palavra. Então, hoje eu estou aqui, pela misericórdia de Deus, explicando sobre a palavra. Mas se eu ler a Bíblia toda e não obedecê-la, eu vou ser uma tola. E não alcançarei misericórdia e nem tão grande salvação. Porque a Bíblia é o manual do fabricante para as nossas vidas. Para sabermos aquilo que agrada ou não agrada ao Rei Jesus. Amém? Em 1 Tiago 19, diz assim: portanto, meus amados irmãos, todo homem seja pronto para ouvir, tardio para falar, tardio para se irar. Porque a ira do homem não opera a justiça de Deus. Por isso, rejeitando toda a imundícia e superfluidade de malícia, recebei com mansidão a palavra em vós enxertada, a qual pode salvar as vossas almas. E sede cumpridores da palavra, e não somente ouvintes, enganando-vos com falsos discursos. Porque, se alguém é ouvinte da palavra e não cumpridor, é semelhante ao homem que contempla ao espelho seu rosto natural. Porque se contempla a si mesmo, então vai-se, e logo se esquece de como era. Amém? Então que nós sejamos, irmãos, praticantes da palavra. Não basta eu ir na igreja de segunda a segunda, se eu não obedecer o que a Bíblia diz. Nós temos que estar atentos, nós devemos amar os nossos irmãos como a nós mesmos. Nós temos que adorar a Deus de todo o nosso coração, entendimento, de toda a nossa alma, porque assim a Bíblia nos ensina. E eu quero te dizer que nós temos, às vezes, umas falhas no caráter, mas isso tem que ser ajustado por meio da palavra de Deus. Então nós não podemos só ser ouvintes da palavra, mas nós temos que ser cumpridores, praticantes da palavra de Deus. Amém? No Brasil, qualquer bom brasileiro, se você perguntar para a pessoa, você
Tem fé em Deus? A pessoa vai falar, tenho. Mas às vezes ele tem uma vida que é totalmente contrária ao que a Bíblia ensina. Se você perguntar para um ladrão, para um assassino, para uma pessoa que vive de maneira desordenada, que tem vícios, você pode perguntar para ele, você acredita em Deus? Acredito. Só que será que ele faz a vontade de Deus? Não, porque assim a Bíblia fala sobre os que roubam, os que se prostituem, os que adulteram. Então nós temos que ser praticantes da palavra de Deus. Somos falhos, irmãos? Sim. Somos pecadores? Sim, mas somos justificados por Deus quando nós decidimos no nosso coração obedecer a palavra de Deus. Então, a Bíblia aqui está falando muitas vezes de pessoas que vão entrar muito bonita, com status, com dinheiro na tua igreja, na minha igreja, com um anel de ouro, com com condição financeira boa, e eu e você não podemos tratá-la de maneira diferente se entrar uma pessoa humilde, sem status, pobrezinha, desesperada. Não, nós temos que imitar ao Rei Jesus, não podemos fazer acepção de pessoas, temos que tratar todos iguais, porque Jesus assim nos ensina na palavra. E a Bíblia fala, se você crê em Deus, no capítulo 2 de Tiago, no versículo 19 diz, tu crês que há um só Deus? Fazes bem. Também os demônios o creem e estremecem. Então qualquer bom brasileiro pode falar que crê em Deus, mas ele tem que se analisar, será que ele está fazendo a vontade de Deus? E aqui está falando, até os demônios creem que Deus existe, mas eles creem e estremecem, eles tremem diante do nosso Deus, porque Deus tem todo o poder no céu, na terra e debaixo dela. Então é inadmissível uma pessoa que se diz cristã, serva do Deus Altíssimo, fazer acepção de pessoas. E de maneira triste falarei agora, eu já vivenciei na minha vida cristã, 25 anos que eu estou no Evangelho, muitos líderes, muitas pessoas dentro da igreja que faz acepção de pessoas. Isso é muito perigoso, porque está indo contrário ao que as Escrituras nos mostram. Então nós temos que desejar, irmãos, todos os dias, além de ir à casa do Senhor para adorá-lo, para poder testemunhar dos livramentos, da cura, do que o Senhor faz na nossa vida, porque Ele é bom e nós não merecemos nada, nós também temos que se apoiar na palavra de Deus, crer em Deus e fazer a vontade dEle. Jesus, sendo 100% homem, 100% Deus, Ele veio a essa terra, deixou seu trono de glória para poder fazer a vontade de Deus Pai, de Jeová. Então nós também temos que querer. E nós não estamos sozinhos, porque a Bíblia diz que nós somos templo do Espírito Santo de Deus. Que você abra o seu coração nesta noite, que você possa ter a vontade de adorar ao Senhor, de obedecer a palavra de Deus. Aquilo que você fazia na ignorância, que você não sabia, recebeu de tradição humana, recebeu dos ensinamentos da sociedade, que você mude. Paulo nos aconselha a renovar a nossa mente, que é a nossa alma, com a palavra de Deus. Amém, meus irmãos? Então que nós possamos estar alinhados com o que a Bíblia diz, e que nós possamos tratar bem a todos, que nós possamos ser hospitaleiros, que nós possamos ter uma palavra sempre de incentivo e vivermos em expectativa de fé. O que é isso, missionária Silvia? Expectativa de fé é você viver pela fé, crendo em tudo que a Bíblia nos promete. A Bíblia nos promete que o Rei Jesus voltará, não nos dá o dia nem a hora, mas eu te aconselho a viver todos os dias como se Jesus voltasse nesse dia, porque nós não sabemos a hora que a nossa senha será chamada, e a gente se prepara para ir a um casamento, se prepara para trabalhar, se prepara para ir ao shopping, a uma festa, e nós temos que se preparar para se encontrar com Deus. E eu quero te dizer que a Deus ninguém engana. Eu posso ter 50 anos dentro de uma igreja, ser batizado, ter os dons espirituais. Se eu não me alinhar, se eu não obedecer o que a Bíblia nos ensina, de maneira nenhuma verei a Deus. Porque a Deus Ele não se deixa escarnecer, a Deus ninguém engana. Então que nós possamos ser praticantes da palavra,
rejeitando toda imundícia, tudo aquilo que não agrada ao Senhor. Deus, ele é tão maravilhoso, a palavra de Deus nos aconselha a chamar as pessoas pelo nome. O mundo coloca apelidos degradantes. Então tudo está na Bíblia tem tudo que é para nós obedecermos, fazermos a diferença na vida de pessoas. Nós temos que ser ajudantes do Espírito Santo de Deus, levantar o caído, suprir a necessidade, às vezes física, emocional, de um irmão, de uma irmã, de uma pessoa que não vai à igreja. É para isso que nós somos chamados, para fazer a diferença na vida das pessoas. A gente vê exemplo na Bíblia de tantos irmãos que foram usados por Deus para trazer boas novas de salvação, pessoas que foram libertas de espíritos atormentadores, que são os demônios, de cura que o Senhor usou, Pedro, lá no templo, e ele pediu para o paralítico levantar e andar. Mas nós temos que ser obedientes a Deus e a sua palavra. Não somos nós que ditamos as regras estão aqui na palavra de Deus. O Senhor quer que nós sejamos mansos, humildes, cheios de amor, de compaixão, sermos misericordiosos. Como eu falei agora há pouco, todo mundo, se você perguntar, fala que crê em Deus, a não ser o ateu. Fala que crê em Deus, mas será que ele está vivendo de acordo com o que Deus quer? E eu quero te dizer que quando nós se tornamos independentes, não queremos obedecer a Deus e a sua palavra, as consequências vêm. Como no mundo diz, a fatura chega. Então nós temos que estar atentos, não podemos ser enganados por alguns discursos, falsos discursos. Agora nós estamos em quarentena, quantas pessoas se dizendo cristã, colocando vídeo, áudios, falando de coisas fora da palavra de Deus, assustando pessoas. Nós não somos chamados para isso, mas que você retenha o que é bom, que nós sejamos como os crentes de Bereia, que analisavam os discursos se vinham da parte de Deus. Deus é um Deus de ordem e de decência, ele não é um Deus de bagunça, ele não é um Deus de confusão. Ele vai sempre nos orientar por meio da sua palavra. Pode vir uma pessoa falar que teve uma nova revelação, que um anjo desceu do céu e deu uma nova visão. Meus irmãos, a visão que nós temos que ter é a palavra de Deus. Seja firme, não se assuste com rumores, com más notícias, porque Deus está no controle de tudo. Só o Senhor pode nos proteger, só o Senhor pode nos ajudar, mas Ele quer que nós tenhamos um coração contrito e quebrantado. Então que nesta noite você olhe para o alto, para o céu, porque é de lá que vem o teu socorro. Jesus está sentado à direita de Deus Pai. Ele está pronto para ouvir a tua oração. A Bíblia diz que Ele é o único mediador entre os homens e Deus. Ele quer ouvir a tua voz. Eu e você fomos criados para ter intimidade com Deus. Todos os dias a Bíblia nos relata em Gênesis que Adão e Eva estavam no jardim do Éden e na viração da tarde do dia o Senhor descia para conversar com Adão e Eva face a face. E o Senhor Jesus nos prometeu que tudo que nós pedirmos crendo em oração nós receberíamos. E a maior virtude que eu e você possamos ter é buscar a Deus de todo o nosso coração. Aqui nós somos peregrinos, porque a Bíblia diz que nós somos cidadãos do céu, somos raça eleita, sacerdócio real, propriedade exclusiva de Jesus Cristo. Então, se eu e você somos propriedade exclusiva de Jesus Cristo, tem que haver uma mudança na nossa alma, no nosso espírito, no nosso corpo físico. Nós temos que desejar obedecer ao Senhor e à sua palavra. Amém? Se encha do amor de Deus, seja misericordioso, porque a Bíblia diz, lá no Sermão da Montanha, Jesus falou que quem tem misericórdia alcançará a misericórdia. Então que nós sejamos tardio em irar-se, tardio em falar como a palavra nos, e prontos a ouvir. E que você possa levantar o caído e que você possa ajudar aquele que pecou. Não importa o pecado, porque para Deus todos os pecados têm perdão quando nós se arrependemos de todo o nosso coração e deixamos, não façamos mais aquele pecado. Deus nos perdoa. Então que você fique firme, que você veja tudo que você ouvir. Não dê lugar ao diabo. Não perca a sua paz sem antes procurar a resposta na palavra de Deus, porque aqui é o nosso socorro bem presente. Deus é o nosso socorro bem presente.
na hora da angústia, na hora da tribulação, e Jesus te ama sobremaneira. Então não olhe as circunstâncias, as adversidades e dificuldades. Peça para o Senhor te ajudar, para te capacitar, e Ele vai operar maravilhas na tua vida, porque Ele tem operado na minha, e grandes coisas fez o Senhor por nós. E é por isso que nós estamos alegres. Amém? Que Deus abençoe você com toda a sorte de bênção espirituais das regiões celestiais, como está escrito na palavra de Deus, e que você tenha disposição em buscar o Senhor enquanto se pode achar. Nós estamos passando por esse distanciamento aí social, e nós estamos vendo como faz falta congregar com os irmãos, de estar na igreja, de poder sair sem se preocupar com nada. Então agora é hora da gente refletir, analisar que nós podemos melhorar como cidadãos, como servos do Rei Jesus. Então, meu irmão e minha irmã, não faça acepção de pessoas, porque senão você vai estar agradando o reino das trevas e desagradando ao Rei Jesus. Amém? Que Deus abençoe a sua noite, que você seja bênção na vida de outras pessoas. Use a internet, o WhatsApp, mande uma mensagem, converse com seus amigos e familiares, porque Deus, Ele está nos abençoando e nos ajudando neste momento. Amém?